Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos à aula de Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana do Calvário. Hoje daremos início a uma nova série de estudos sobre as festas judaicas e o Evangelho, ou as festas de Israel e o Evangelho, ou de outra forma, as festas judaicas e a pessoa de Jesus Cristo. Os estudos daqui para frente serão baseados neste livro chamado Encontrei Jesus numa Festa Judaica, do autor John Sittema. Esse livro se propõe a tratar de cada uma das festas instituídas por Deus no Antigo Testamento e de que maneira elas apontam sobre a pessoa ou algo da pessoa de Jesus Cristo ou da sua obra redentora por nós. Vamos dar início com uma palavra de oração? Ó Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia, mais uma vez, a alegria que o Senhor nos dá da vida e também a alegria de desfrutar deste que é dia do Senhor, o dia de descanso, um dia instituído pelo Senhor para que nós descansemos o nosso corpo e edifiquemos a nossa alma. Pai, ajude-nos a lembrar devidamente, a guardar este dia conforme a Tua vontade. E desde agora, desde este momento de estudo, nós pedimos que o Senhor nos instrua, nos ensine mais da Tua verdade, da Tua palavra, do Teu Evangelho e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-nos, Pai, edificando-nos, edificando a nossa alma com o poder do ensino, o poder do Espírito, ensinando o nosso coração mais uma vez, corrigindo, exortando, advertindo, nos abençoando com a Tua presença e a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, vamos para dar início a esta série de estudos, e provavelmente eu farei a leitura deste texto sempre que nós nos encontrarmos aqui para estudar essa série. Nós veremos João capítulo 5, no versículo 39. João capítulo 5, 39. Este é um texto que narra uma fala de Jesus, que fala sobre uma conversa que Jesus estava tendo, na qual ele expõe que a incredulidade daqueles ouvintes, aqueles que estavam conversando com ele. João 5, 39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vou ler de novo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está falando isso porque aqueles ouvintes seus eram estudiosos da palavra. Eram aqueles que se debruçavam sobre as Escrituras do Antigo Testamento. Você não tinha o Novo Testamento aqui ainda, mas eles estavam buscando nas Escrituras a vida eterna. Era parte da esperança destes homens e da fé judaica que o Messias viria, mas também era parte da sua fé e da sua crença de que eles poderiam receber vida eterna. Tanto assim é que nós vemos, por exemplo, o jovem rico, que você deve conhecer essa passagem. A pergunta que ele faz a Jesus é: o que eu faço para herdar a vida eterna ou para ter a vida eterna? Então, isso significa que era um desejo da parte deles, buscavam de fato a vida eterna. E o que Jesus diz é que estes homens, eles examinavam as Escrituras, e Jesus está falando que eles faziam isso, eles estão examinando constantemente as Escrituras, porque eles entendem que são as Escrituras que apontam para a vida eterna, porque é por meio delas que você entende que aonde está a vida eterna. Isso era parte da busca deles. Mas o que era irônico, por assim dizer, é que esses homens tropeçavam naquilo que mais buscavam, que era a pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus diz: são elas mesmas que testificam de mim. E se você ler o texto posterior, o versículo 40, você tem: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, Jesus está dizendo que as Escrituras de fato apontam para a vida eterna, mas essa vida eterna se encontra em Cristo. E de fato as Escrituras testificam acerca de Cristo. Na busca pela vida eterna, estes homens não viam Cristo. E uma vez que agora Cristo vem até eles, eles não o reconhecem, mesmo tendo buscado nas Escrituras esse tempo todo. O que Jesus conclui, o que Jesus diz mais para frente, é que estes homens não vão a Cristo para ter justamente aquilo que buscavam, que era a vida eterna.
O caso é que estes homens e muitos outros, mesmo hoje, podem ler as Escrituras sem conectá-las devidamente a Cristo Jesus, a pessoa e a obra de Cristo Jesus. E é precisamente esse o motivo deste estudo de hoje, ou que nós começaremos hoje, conectar aqui especificamente sobre as festas judaicas a Cristo Jesus e a sua obra ou a obra do Evangelho. E é por isso que eu convido você a estudar conosco cada uma dessas festas para vermos de que maneira qual é a maneira com que elas se relacionam a Cristo Jesus. Para que uma vez que nós temos isso em mente, o fato de que todas as Escrituras, como o próprio Jesus disse, elas falam acerca de Cristo Jesus, nós precisamos entender, então, um pouco do desenvolvimento da revelação ou do desenvolvimento das Escrituras. Isso para que nós entendamos que as Escrituras não são conjuntos ou escritos ou biografias apenas, ou mesmo escritos sobre leis, regras, práticas de conduta e assim por diante. As Escrituras têm aquilo que nós conhecemos hoje no meio cinematográfico ou mesmo em outras literaturas, o que a gente chama de enredo. As Escrituras também têm um enredo. Um enredo, por exemplo, de um filme é aquele que começa de uma maneira calma, vai desenvolvendo, vai descrevendo algumas personagens, alguns ambientes, alguma história vai sendo descrita, mas de maneira mais singela ou de maneira mais calma. Até que então você tem, de repente, uma perturbação ou um conflito que é gerado entre essas personagens que já foram falados, alguma briga, algum desentendimento, ou mesmo surge um personagem que é maléfico, um vilão, como nós chamamos, e depois então nós temos aquilo, e dessa maneira o enredo vai se construindo de maneira que nós nos envolvemos com esse enredo e muitas vezes estamos ali envolvidos emocionalmente e estamos acompanhando tudo aquilo de maneira, na expectativa para saber o que aquilo vai acontecer. E aí é que nós temos o conflito, esse conflito do enredo, por exemplo, do filme que nós estamos falando, ele se desenvolve, ou melhor, ele se resolve por meio de alguém, geralmente, que se sacrifica. Geralmente alguém faz um sacrifício, o sacrifício da sua pessoa, da sua carreira, ou do seu emprego, enfim, qualquer outro tipo de sacrifício, mas que acaba resolvendo esse conflito que foi gerado anteriormente. Geralmente, os filmes se constroem dessa maneira. As Escrituras têm uma narrativa, ou pelo menos um enredo, que nos lembra esse mesmo esquema que é utilizado pelos filmes muitas vezes. Nós temos, pelo menos, vamos tratar de 3 elementos do enredo das Escrituras. O primeiro deles é a criação. A criação é, então, o começo, ou o ato primeiro do enredo das Escrituras. Lembre-se que nós estamos vendo de que maneira as Escrituras apontam para Jesus Cristo. E agora nós vamos trazer elementos do enredo das Escrituras para mostrar como elas se conectam e então apontam para Jesus Cristo, isso de maneira geral, para que nós olhemos então para as festas judaicas de maneira mais particular. O caso é que a história de Deus nos mostra um movimento que nos leva ao Salvador. Começando então com a criação, logo ali nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, é uma descrição bem curta, né? Você tem 2 capítulos falando sobre a criação, nós podemos ver a forma como Deus criou todas as coisas. Nós temos ali que Deus criou os céus e a terra, tudo do nada pelo poder da sua palavra. Veja, nós não temos ali uma descrição de quem é Deus, ou de quanto tempo Deus tinha antes da criação, ou enfim, nós temos a descrição da criação, isso nos mostra de quem Deus é e quem a criação é. Deus é o governador supremo, proprietário, ele é o dono de todas as coisas e tudo mais que foi criado é subordinado dele, ou acaba prestando serviço a ele, deve a sua existência a ele. Isso nós já vemos logo de início. Nós temos que
as escrituras mostrando na criação, por exemplo, que Deus instituiu o sol como um governador do dia, a lua como um governador da noite. Nós vemos ainda sobre Adão sendo descrito como aquele que iria governar ou iria dominar todas as coisas. Então ele serviria como um vice-regente, um vice-rei nesta criação. E isso porque Adão era portador da imagem de Deus, ou seja, todo o seu trabalho dentro da criação, com as coisas criadas, ele espelharia ou refletiria a imagem de Deus. Quando Deus terminou a criação, nós também sabemos que ele mesmo avaliou a criação e ele disse: tudo é muito bom, viu Deus que tudo era muito bom. E no 7º dia, Deus descansou. Isso está no começo do capítulo 2 do livro de Gênesis. Deus descansou. O Criador não estava cansado. Deus não cansa. Mas como assim descansou, então, para Deus? O termo descansou com referência a Deus, uma vez que ele não cansa, está refletindo muito mais o seu prazer. O prazer que ele tem em ver todas as coisas criadas. Antes da declaração de que Deus descansou, nós temos que ele viu que tudo era muito bom. Então, o 7º dia, dia abençoado e separado, santificado por Deus, como um dia de descanso, foi um dia onde Deus apreciou ou desfrutou do seu trabalho de criador. É como aquele pintor, por exemplo, que depois de longas horas pintando, ou longos dias, dependendo da situação, pintando um quadro que ele tem em mente, tudo aquilo está agora saindo do papel ou da sua cabeça, está de fato sendo concretizado. Depois que ele termina tudo isso, uma vez exausto, por causa do trabalho desgastante, ele para contemplar a sua obra. E então ele se alegra naquilo que ele fez. A ilustração diferencia com relação a Deus porque Deus não cansa, mas realmente condiz com o fato de que Deus, depois de criar todas as coisas, agora ele vê todas essas coisas e desfruta, ele se alegra, ele tem prazer naquilo que foi criado. Entretanto, essa descrição de prazer, essa descrição do que era bom foi quebrada quando nós temos no capítulo 3 o segundo elemento do enredo. Primeiro foi criação, agora nós temos a queda, ou o pecado, melhor dizendo, a queda. Esse é um evento dentro da história bíblica que mostra que o pecado se infiltrou em todas as coisas a partir daquele que é a imagem e semelhança do Senhor, a partir do homem, e ele infectou, o pecado infectou todas as coisas que antes estavam sendo descritas como muito boas, ou seja, o pecado corrompeu tudo o que Deus havia criado. E acabou desvirtuando o propósito, acabou desvirtuando toda a excelência que havia nas coisas que Deus criou. Agora as coisas já não são mais como eram e nem como deveriam ser. Você tem um grande conflito, né? Usando a ilustração do filme. Antes começa tudo de maneira calma, de maneira bela e de maneira prazerosa, mas agora você tem um conflito estabelecido e é um conflito de consequências permanentes. Não é um conflito que é fácil de você resolver, não é uma disputa fácil de você tratar. O que você tem, na verdade, é que o pecado agora destruindo, ou melhor dizendo, ainda desconfigurando toda a criação de Deus. Aí então nós temos que Deus pune os responsáveis pela entrada do pecado. Ele amaldiçoa, Deus amaldiçoa Satanás por meio da serpente, como nós vemos no relato de Gênesis 3. E também temos a punição que Deus dá a Adão e à sua esposa. A mulher que antes tinha sido criada para descansar, para desfrutar da alegria e do seu marido e se regozijar com ele, vivendo com ele, sempre em alegria, sem interrupções, sem os obstáculos que o pecado levantou, agora ela foi colocada sobre uma condição de dores de parto e também deveria obedecer, ser submissa ao seu marido desde ali.
O homem, por sua vez, que tinha sido criado para refletir Deus no seu trabalho de vice-regente da criação, agora seria penoso o seu trabalho, ele teria fadiga. Antes seria um trabalho prazeroso no qual ele talvez cansasse fisicamente, mas não no sentido de peso, como se aquilo pesasse contra ele e fosse contra ele, como é o caso da terra, por exemplo, que criaria espinhos e dificultaria o trabalho de cultivo da terra por parte de Adão. Mas toda a criação também foi afetada pelo pecado de Adão. O que nos mostra esse conflito é que você precisa de uma resolução. E a resolução, ou o terceiro ato do nosso enredo das Escrituras é de fato a redenção. Porque mesmo no momento onde Deus está sentenciando os responsáveis por causa da entrada do pecado, Deus dá uma promessa que diz respeito a esses indivíduos. Diz respeito a eles de maneiras diferentes. Mesmo em momentos onde tudo está ruim, a imagem, o quadro é ruim, o conflito está estabelecido, Deus faz uma promessa de redenção. O rei de todas as coisas, o governador, o dono de todas as coisas, o poderoso Deus, anuncia que um descendente iria ser vitorioso, esmagando a cabeça da serpente ou a cabeça de Satanás. Essa o evangelho de maneira bem simples, mas bem condensada, mas que reflete bem a obra do Senhor Jesus. Embora Eva acabasse concluindo, porque não tinha muitas informações com relação a isso, concluiu que Caim pudesse ser o homem que iria esmagar a cabeça da serpente, por isso que ela acaba se entusiasmando quando vê o nascimento de Caim. Não foi Caim, mas alguém depois, um descendente que esmagaria e seria vitorioso sobre a serpente ou Satanás. Então Deus promete endireitar tudo aquilo que o pecado deixou desvirtuado e também prometeu que restauraria aquele estado de tudo era muito bom, que foi quebrado por causa do pecado. A restauração da alegria ainda seria feita por meio da pessoa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. A restauração da alegria e do descanso que foi perdido anteriormente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não parou por aí quando Deus mostrou mais daquilo que ainda faria em termos de redenção. Porque Adão e Eva tiveram essa palavra e viveram com essa palavra, mas mais palavras sobre a redenção ainda seriam acrescentadas. Ou seja, Deus iria progredir ou iria complementando aos poucos, dando mais informações sobre o que ele faria mais à frente, anos mais tarde, nós sabemos disso agora, que o Redentor faria, restaurando aos poucos a criação do Senhor. O que nós temos ainda é que nessa jornada dentro das Escrituras, desse enredo que nós vemos dentro das Escrituras, o povo e todos aqueles que pertenceriam ao Senhor, eles iriam precisar da ajuda do Senhor e iriam precisar da sustentação do Senhor. Uma vez que a fé deveria ser colocada na palavra de Deus de que um dia viria um descendente que resolveria tudo, agora Deus iria fortalecendo essa fé, ia complementando elementos para essa esperança, para essa expectativa, de maneira que os homens então esperariam por alguma coisa que Deus faria mais à frente. E nós temos, inclusive, algumas coisas entre essas que Deus faz para fortalecer a fé do seu povo, eram por meio de coisas que ele estabeleceu dentro do povo de Israel. Você tem, entre elas, as festas instituídas pelo Senhor. E é aqui que nós, então, conectamos ao nosso estudo que nós começamos hoje.
de que maneira as festas naquele tempo elas fortaleciam a expectativa que já era existente por causa da promessa lá em Adão e Eva, que perpassou todas as gerações até agora o povo de Israel que está no pé do Monte Sinai, está ali recebendo a revelação do Senhor, está firmando um pacto com o Deus Altíssimo. Deus então instituiria mais elementos que a fortaleceriam. Cada coisa, cada agenda daquele povo seria de alguma forma sutil, de maneira bem sutil, estaria apontando, estaria evidenciando alguma coisa fora, seria como um holofote, seria como alguma coisa que estaria iluminando mais à frente para algo que deveria ser visto. E então as festas que estão prescritas no livro de Levítico, capítulo 23, que eu lerei daqui a pouco, nos mostram as santas convocações que não tinham apenas a função de serem festas para divertimento ou para alegria, mas que elas seriam uma espécie de pregação na festa daquilo que ainda aconteceria. O livro, então, de Levítico, no capítulo 23, no versículo 1, 2 e 3, que eu lerei agora, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. E a primeira delas nós temos no versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Vou ler de novo 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. O que nós temos aqui, então, em todo o capítulo 23, são as festas instituídas pelo Senhor. De novo, estas festas têm o objetivo principal apontar aquele que viria, aquele Messias prometido, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Isso não precisa estar escrito, mas é um progresso de enredo ou um progresso, um desenvolvimento do enredo das Escrituras. De maneira que estas festas, assim como outros elementos do Antigo Testamento, elas funcionavam como tipos, como sombras do Messias que viria. O caso é que tipo é aquela prefiguração, ainda que bem parcial e limitada, de alguma coisa que ainda aconteceria. Por exemplo, o jantar de hoje à noite pode ser ilustrado por uma criança que está brincando com as suas coisas e de repente coloca leite de brincadeira, coloca biscoito de brinquedo e outras comidas de brinquedo, monta uma mesa de brinquedo numa casa de brinquedo, todas essas, e ali brinca e desfruta daquele momento de brincadeira, mas todas estas coisas na verdade são um tipo, são uma figura muito limitada daquilo que vai acontecer à noite, que é o jantar, que de fato tem comida de verdade, tem mesa de verdade, numa casa de verdade, com pessoas de verdade para desfrutar deste alimento. Uma coisa representa a verdadeira, mas ela é chamada de um tipo, que é essa brincadeira de criança que eu citei, até que você tem a realidade das coisas quando você vai jantar à noite, por exemplo. Isso é uma forma de exemplificar o que é tipo ou sombra. Sombra ainda pode ser demonstrada por aquele homem, por exemplo, que está caminhando favoravelmente à luz do sol. O sol então está atrás dele, iluminando atrás dele, e à sua frente ele tem projetada a sombra no chão. Essa sombra pode ser, dependendo da posição da luz atrás dele, pode ser muito grande, pode ser muito mais larga. Mas o caso é que ela está ligada ao objeto, no caso o homem, que está projetando essa sombra. Estas são duas linguagens bíblicas, inclusive, que os
escritores do Novo Testamento fazem referência às coisas do Antigo Testamento. Paulo, por exemplo, aos Colossenses, fala que as coisas do Antigo Testamento eram como sombras de Cristo Jesus. Isso nos mostra, então, que a história das Escrituras, o enredo da Bíblia, aponta para o Messias, aponta para Jesus Cristo, aquele que viria. A sombra projetada no Antigo Testamento nada mais era que a sombra daquele que veio no Novo Testamento, como nós lemos. O tipo, que antes era uma representação daquilo que ainda viria, agora se concretiza, porque de fato Cristo chegou. Todas as demais coisas perdem seu sentido. A sombra nada mais é quando você tem a pessoa que projeta essa sombra. O jantar é aquilo que se esperava, que era representado pela brincadeira de criança. Mas a brincadeira de criança foi abandonada para que todos fossem ao jantar. Então, Jesus Cristo, sendo aquilo que era tão esperado, fez com que todas as demais coisas anteriormente a ele fossem abandonadas ou fossem obsoletas, ou ficassem obsoletas. Mas aqui no livro de Levítico, como nós lemos no capítulo 23, a primeira festa que eu destaquei, que é a que nós vamos tratar hoje, é a festa dos sábados, que diz: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, você precisa se lembrar que a palavra sábado, traduzida na nossa Bíblia, a palavra sábado, usada como o dia da nossa semana, ela é uma transliteração, ou seja, uma correspondência de palavras, de letras mesmo, do que se chama sabá. No hebraico, sabá é descanso, significa descanso. Então, isso significa que se nós fôssemos dar um outro nome para o dia de sábado, o dia de ontem, por exemplo, nós poderíamos chamar de descanso. É um nome, não se deixe levar pelo nome, mas é um nome que corresponde. O nome coincide com a descrição do Antigo Testamento. E o que nós temos aqui é que nesse dia de descanso, essa é a melhor tradução, ou no dia de sabá, ou no dia de sábado, não se deve fazer nenhuma obra, porque todas as moradas devem obedecer o mandamento de Deus. E esse descanso, ou esse sábado, esse sabá, ele tem também a função de apontar para a obra do Messias. Este sábado, este descanso, o sabá do Antigo Testamento, tinha a função de apontar para o descanso. Agora, não pense que o fato de apontar para Cristo faz com que o sábado seja deixado de lado. Por quê? A principal coisa é que o sábado foi instituído antes do pecado, enquanto as demais festas foram instituídas depois do pecado. O sábado, ou o dia de descanso, está antes da queda. Então, ela já estava previsto ali como uma prerrogativa ou como uma norma do homem para cumprir. Depois da queda, agora você tem um uso desse dia para apontar a funcionalidade, o propósito, apontar a obra de redenção, o descanso. Lembre-se, antes tudo era muito bom, a queda veio e tornou as coisas más ou as coisas ruins, péssimas, corrompendo e afetando toda a criação boa de Deus. Agora o sábado é resgatado ou é utilizado para prefigurar ou para tipificar, a linguagem de tipo, ou para ser sombra daquele descanso tão esperado que a queda afetou quando o pecado entrou. A questão é que o sábado foi utilizado então como uma lembrança. E é por isso que nós nos lembramos também do quarto mandamento. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de descanso ou do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há,
e ao sétimo dia descansou. Isso é Êxodo capítulo 20, a narração da dádiva dos 10 mandamentos. E o quarto mandamento fala sobre lembrar do dia de descanso. É por isso que essa festa, ou esse mandamento colocado na lei moral de Deus, por isso então não caiu, ele não perdeu o seu vigor, a sua utilidade e a sua validade para hoje. Esse dia era um dia onde o povo deveria lembrar dos dias da criação, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Então, o sábado, como nós temos aqui instituído, inclusive em Levíticos capítulo 23, verso 3, ele serviria como uma lembrança dos dias da criação, ou da obra da criação, dos dias e da forma como Deus criou todas as coisas. Mas, quando Deus repete os mandamentos à próxima geração, a outra geração dos israelitas, lá em Deuteronômio capítulo 5, nós temos ainda um acréscimo de função de lembrança nesse dia. Porque em Deuteronômio capítulo 5 nós lemos: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e o que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Ou seja, enquanto em Êxodo nós temos Deus dizendo: lembra-te do dia do sábado, porque eu criei todas as coisas em 6 dias, mas ao sétimo descansei. Agora nós temos: lembra-te do dia do sábado, ou guarde o sábado, porque você vai se lembrar, porque nesse dia você precisa se lembrar do livramento que vocês receberam, da libertação da terra do Egito, da escravidão no Egito. Então, 2 elementos da lembrança neste dia de sábado, que foi instituído por Deus, deveriam estar em mente em todo o tempo. Você lembra da criação, por lembrar da criação, então você lembra de como as coisas eram. Veja, Deus não diz para que eles se lembrem da queda. Deus diz para que eles voltem um passo atrás, que eles lembrem como as coisas eram antes do pecado. Para que nesse processo de lembrança, nessa rememoração, o povo então percebesse o seu pecado, o que o seu pecado produziu, o que o pecado faz com as coisas boas que Deus criou, quando se lembra como as coisas eram descritas no livro de Gênesis. Mas eles não estavam lá. Mas está escrito, Moisés fez escrevê-las, ou Deus fez escrever por meio de Moisés as coisas como elas eram antes da queda. Isso significa que, estando em outra condição, numa condição de pecado, este povo era levado a voltar a uma condição, pensar em uma condição, lembrar de uma condição boa, na qual eles não desfrutaram por causa do pecado. Isso era, então, uma forma de Deus lembrá-los de como as coisas devem ser, ou deveriam ser. Não é apenas uma lembrança para que vocês fiquem mal quando lembrarem destas coisas, mas para que Deus mostrasse para eles que a condição em que estavam, de pecado, onde as coisas não eram boas ou muito boas, era temporária. Ainda que leve um grande tempo, ela não é para sempre, ela não é eterna. Então, nós temos o primeiro elemento da lembrança, que é lembrar da criação, é lembrar como Deus fez as coisas. Lembrar, inclusive, que Deus é dono e proprietário de todas as coisas. E dono e proprietário daquele seu povo. O povo é propriedade exclusiva de Deus, mas também é dono de todas as demais coisas. De maneira que o povo, então, é levado a ser submisso a Deus. A lembrar da dependência que eles tinham de Deus. Quando se lembravam, se guardassem o sábado devidamente, lembravam das coisas como Deus fez e da condição de criaturas diante de Deus. No princípio, toda a criação, o solo, tudo era bom. Todas as coisas fluíam bem, havia paz. Não havia guerras, conflitos, não havia brigas, não havia morte. Antes, todas as coisas eram boas. Então, Deus faz com que esse dia seja um dia de relembrar as coisas como elas eram, porque esse foi o propósito inicial de Deus quando criou todas as coisas.
E este povo deveria se lembrar dessa condição que eles não desfrutavam completamente ainda. Mas nós vimos que esse dia também era um dia de lembrar do livramento, porque além do fato de serem escravos do pecado, eles também, o povo, principalmente aqui em Deuteronômio, nós estamos vendo capítulo 5, o povo tinha sido escravo, e agora de maneira literal, do Egito. Então, não só o povo deveria se lembrar da criação como ela era boa, mas deveria se lembrar da condição de escravidão de que foram tomados ou foram tirados e foram libertos pelo Senhor. Esse era o momento ideal para se lembrar então da redenção. Lembrar do livramento que Deus fez a eles ou executou no meio deles. É por isso que eles deveriam se lembrar da história do Êxodo. As crianças perguntariam aos pais a história do seu povo e aí então os pais contariam aos filhos sobre a libertação do Êxodo, como Deus poderosamente abriu o Mar Vermelho, como ele afogou os egípcios que os perseguiam. Eles deveriam se lembrar também que essa era a promessa de Deus, essa libertação. Já a Abraão, Deus tinha prometido que 400 anos depois de Abraão, Deus voltaria e salvaria a descendência de Abraão naquelas terras, naqueles lugares. E de fato assim fez. Isso tudo era parte da lembrança deles, não só da criação, mas também da redenção. Desse modo, eles se lembravam de que Deus fez isso por pura graça e misericórdia. Deus fez estas coisas porque quis. E Deus os salvou porque quis. Agora, nós podemos conectar já a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, se estas festas, ou este dia de sábado, dia de descanso, preste atenção na palavra descanso, era um apontamento daquilo que ainda viria na pessoa de Jesus Cristo, que seria consumado e estabelecido nele, eles desfrutavam de cada um dos dias, de cada um dos anos sabáticos também. E aí você tinha o 50º ano também, que era o chamado jubileu, onde eles descansavam. Isso tudo apontava para um descanso que era tão esperado e desejado, que tinha na criação, mas não tem mais, que eu desfrutei em alguma medida por causa do livramento do Egito, que agora eu não sou mais escravo, mas sou livre. O fato é que Jesus Cristo, você deve se lembrar disso, disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não estava falando de um cansaço físico, é óbvio. Jesus estava falando de um cansaço espiritual, de uma canseira que só surgiu por causa do pecado, dessa sobrecarga que surgiu por causa dos nossos fardos, por causa dos nossos pesos que carregamos neste mundo. Toda essa linguagem de cansaço e sobrecarga, Jesus, a todos estes que estão cansados e sobrecarregados, Jesus diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então nós já temos aqui uma conexão direta do descanso do sábado, que era desfrutado no dia onde se deveria se lembrar do descanso que já não se tem mais, mas que ainda viria. E agora Jesus diz: eu vos aliviarei. Os cansados, os sobrecarregados, venham a mim. Eu vos aliviarei. Além disso, Jesus disse em outros momentos: eu sou o Senhor do sábado. E ele fala isso depois de ter curado pessoas, ou seja, ele estava aliviando, ele estava dando um descanso físico para aquelas pessoas, ele estava exercendo misericórdia para com aquelas pessoas. O ensino central de Jesus sobre o sábado consistia no fato de que ninguém encontra descanso em si mesmo. Jesus não disse: eu sou uma opção, vinde a mim, se vocês quiserem, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, mas há outros por aí que podem livrar você mesmo pode, por seus esforços, por causa do seu bom desempenho, você pode se aliviar, você pode descansar. Não, o Evangelho é a afirmação de que somente em Cristo, conectando ao sábado agora, somente em Cristo nós podemos encontrar o descanso verdadeiro. Então, irmãos, nós temos aqui
o ponto central do nosso estudo. Somente Deus pode proporcionar descanso, e isso por meio de Jesus Cristo, por meio da pessoa e da obra do Filho de Deus. O descanso concedido por Deus seria ou foi garantido pela morte de Jesus Cristo na cruz, como o castigo dos nossos pecados e como o fim da culpa que deixa a nossa alma tão atormentada. Ou seja, Cristo Jesus foi crucificado e nessa crucificação ele crucificou o nosso velho homem. E isso para que nós não servíssemos mais o pecado. Lembra da linguagem de Êxodo? Você deixa de ser escravo. Na crucificação nós somos libertos pelo Senhor. Nós também temos que somos justificados mediante a fé, por meio da fé, e então temos paz com Deus. Paz é uma linguagem de descanso. Paz é uma linguagem que volta um passo atrás em relação à queda e vai para o dia da criação, onde você não tinha a consciência atormentada por causa dos seus pecados. A maneira como se dá descanso a alguém cansado e sobrecarregado por meio de Jesus Cristo é quando ele justifica, Deus justifica esse pecador por meio da fé, e de maneira que este pecador já desfruta do descanso de consciência, a paz de consciência. Temos paz com Deus, não há mais conflito entre nós e o nosso Deus. A redenção então foi aplicada. E ainda Paulo diz: nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Se alguém está condenado, não tem descanso, não dorme direito. Se alguém fez algo errado e vai ser punido por isso, não fica aliviado, tranquilo, a menos que seja um sádico, que seja um insensível completo. Mas, a rigor, não há descanso nesse contexto. Pois bem, em Cristo Jesus, por meio da nossa fé nele, nós temos então paz com Deus. Esse é um descanso, veja o descanso que foi apontado pelo sábado, que o sábado em si não podia dar, mas só apontava para um descanso que ainda viria, é encontrado em Cristo e é um descanso profundo. Veja, não é que você pode trabalhar à vontade no dia do Senhor, porque agora você já tem o descanso em Cristo. Longe disso. É um dia onde você se guarda, que você não trabalha e, pelo contrário, usa esse dia todo para lembrar da criação e lembrar da redenção em Cristo. Mas você só pode, de fato, desfrutar do descanso que esse dia pretende quando você está em Cristo. Do contrário, as pessoas podem não trabalhar nos domingos, mas nem por isso são crentes. Nem por isso se lembram da redenção, porque não foram redimidos. O crente é aquele que não só guarda o seu corpo do cansaço físico do trabalho e qualquer outra atividade, mas se dispõe a buscar ao Senhor neste dia. Mas ele de fato desfruta do descanso que é pretendido nesse dia, que é encontrado em Cristo Jesus. Mas agora, você deve se lembrar também, comigo, que ainda assim esse descanso não é completo. O escritor aos Hebreus disse que há um descanso que ainda é aguardado. Ele diz no capítulo 4, versículo 9, portanto, resta um repouso, resta um descanso para o povo de Deus. Isso porque mesmo já descansando em Cristo, nossa alma descansa nele, nós já temos aquela paz com Deus, nós já temos o descanso que recebemos porque fomos a ele, cansados e sobrecarregados, fomos a ele e recebemos descanso, nós já temos, mas ainda não temos um tipo de descanso que ainda virá no novo céu e na nova terra. É por isso que hoje mesmo, além de lembrar do descanso que você tem em Cristo por causa da redenção dele, no domingo, que é dia do Senhor, neste tempo, não mais o sábado ou o sétimo dia, por assim dizer, como era no Antigo Testamento, neste dia é o dia que você se lembra da redenção em Cristo, mas se lembra da criação de novo, porque neste dia você se lembra que um dia o mesmo Redentor, ele transformará todas as coisas, ele criará novos céus e nova terra, aonde não há choro, não há ranger de dentes, não há lágrimas, não há dor, não há morte, e nós teremos então paz completa, não só paz na alma, mas paz em todos os lugares, por causa do nosso Senhor.
Veja, irmãos, tudo isso foi visto no sábado, na festa prometida ou na festa instituída por Deus, na festa conforme Deus instituiu. Este é o dia, então, aonde nós nos lembramos. Ainda guardamos o dia do Senhor. Ainda, e devemos guardar, porque isso é lei moral de Deus, devemos guardar o dia de descanso, que é o domingo, desde a ressurreição de Cristo. Nós devemos guardar, mas não apenas não trabalhar, não apenas descansar o dia todo, não fazer nada, mas é um dia de nos lembrar da criação, que um dia será restaurada e nós viveremos em novo céu e nova terra, aí a paz será completa, mas não só a paz será completa fora de nós, mas em nós, em nossa alma, nós desfrutamos do descanso em Cristo Jesus. Só Ele pode proporcionar o descanso verdadeiro. A fim de encontrarmos o descanso num mundo como o nosso, marcado por transformações, por correria, por agenda lotada e por estresse e por correria o tempo todo. Neste mundo, agora, hoje, inclusive, nós podemos descansar em Cristo Jesus por causa da graça de Deus. Em nosso favor nos deu Cristo e nós fomos a Ele. E então encontramos descanso para nossa alma. Este é o estudo de hoje. Se você não foi a Cristo, você não tem descanso. Você pode descansar todos os dias, os 7 dias da semana. Você pode não fazer nada os 7 dias da semana e não cansar. Mas você pode nunca ter esse descanso. Assim como um crente pode, de fato, ser zeloso do dia do Senhor e guardar o dia do Senhor e não trabalhar neste dia e se resguardar de várias tarefas para cumprir o propósito desse dia e ainda não estar desfrutando do descanso em Cristo. É por isso que esse estudo nos ajuda a corrigir o uso adequado do dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia, sim, onde nós nos abstemos dos trabalhos normais dos outros 6 dias para tirar tempo, o tempo todo, para nos lembrar do nosso Criador e da criação, de que Ele um dia restaurará todas as coisas, mas também para nos lembrar de Cristo, o nosso Redentor, que somente por meio dele nós temos o descanso já da nossa alma e um dia teremos o descanso completo de todas as coisas por causa do seu poder. Então faça isso. Hoje, se hoje que você está assistindo não é dia do Senhor, faça isso em todos os domingos, dia do Senhor. Use este dia devidamente, não apenas para descanso do corpo, mas para edificação da alma. E que Deus abençoe você. Vamos orar para encerrar? Nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua sabedoria, pelo teu poder exposto em tua palavra a nós, diante dos nossos olhos. Obrigado, Senhor, pelo ensino. Obrigado porque nós aprendemos que a instituição do Senhor, o dia de descanso, foi um dia que não só nós usamos para descansar do nosso corpo, das nossas fadigas temporais e de todos os nossos afazeres nos outros 6 dias, mas é o dia onde nós tiramos para esse descanso, mas usufruímos ao mesmo tempo do descanso que é encontrado em Cristo, somente em Cristo. Não por causa das nossas obras, não por causa dos nossos afazeres, nós não damos descanso a nós mesmos, nós não conquistamos a paz contigo, mas por meio de Jesus Cristo nós temos paz contigo. Obrigado pelas coisas que já desfrutamos. A respeito do repouso e do descanso do sábado que o Senhor instituiu. Mas ajude-nos a afirmar a nossa fé e sempre nos lembrar da nossa expectativa de que um dia esse descanso será completo e será eterno, de maneira indestrutível e inabalável. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até a próxima semana, se Deus quiser.